O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que aqui estão conosco no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nosso técnico em enfermagem está aí, uma das pessoas, como também os bombeiros civis, que eu rogo a Deus todos os dias que fiquem bastante à toa, sem ter que atender ninguém, a Lia, Yara e André, você que está conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, a TV e a rádio da Padroeira do Estado de Minas Gerais e pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. A você que está conosco. Nessa segunda-feira, como a liturgia ela é extremamente rica e a palavra de Deus não se esgota, eu proponho a vocês a fazermos um caminho, de maneira que nós possamos aprofundar na primeira leitura, também no Salmo e no Evangelho. Para isso, como que num grande retiro ao longo dessa semana, nós aprofundarmos mais um pouco, ora na primeira leitura, ora no Evangelho. Mais à tarde eu pretendo falar um pouco mais aprofundadamente sobre o Evangelho. Mas, diante da riqueza do que Paulo nos apresenta na carta aos Coríntios, ao dizer exatamente, como embaixadores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. A riqueza do que Paulo, na carta aos Coríntios, começa a dizer, ela vai de encontro às cisões, às divisões, aos partidarismos que começam a tomar conta, aliás, que já tinham tomado conta da comunidade de Corinto. E não é muito diferente do nosso tempo. Não é muito diferente das inúmeras divisões que nós temos, aonde recebendo relatos de pessoas que começam a se achar detentoras de uma comunidade de fé diante do tempo de pandemia, ou mesmo aqueles que começam a partir de uma atividade voluntária ou pastoral, ou mesmo sendo presbítero, ou qualquer outra atividade que exerça no meio eclesial, dentro da igreja ou fora da igreja, começam a se achar donos de algo ou como detentores de uma verdade que todos devem simplesmente abaixar-se e escutar, sem nenhum mínimo de reflexão, sem nenhum mínimo de senso, sem nenhum mínimo de desejo de comunhão, de vínculo, a fim de que as pessoas possam reconhecer em nós discípulos de Jesus. Ele toca exatamente nesses pontos, que são sinais que mostram a nossa dificuldade ou a nossa vaidade e que impede outros, ou nós mesmos, de sermos fiéis ao Senhor da vida. Aquele que é o alicerce da nossa história, como ele próprio vai dizer mais à frente. Não existe outro alicerce no qual nós devemos construir a nossa morada, senão Jesus Cristo. Por isso, ele começa, agora no capítulo 6, a começar a apontar, vejam bem, nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, não carregamos o nosso nome. Portanto, não carregamos a nossa vontade. Porque o embaixador, ele é aquele que vai representar alguém.
ele não é a pessoa a quem ele representa. Um embaixador do Brasil, ele não é o Brasil, mas ele deve ser respeitado como o Brasil, como seu presidente. Mas ele deve pensar nos interesses do Brasil, da Inglaterra ou de quem quer. Ele está para trabalhar e dialogar para favorecer o crescimento daquele que ele representa. E nós, como embaixadores de Cristo, devemos representar a quem? A mim? Não. Definitivamente não. Até porque se eu tentar representar a mim mesmo, se eu tentar buscar somente crescer a mim, a minha imagem, infelizmente, eu irei fazer o que muitos fazem. Desvirtuam o Evangelho para atender às necessidades de alguns e adquirir aquilo que é do interesse deles. Paulo, ao dizer isso, nós vos exortamos, como embaixadores de Cristo, não recebam em vão a graça de Deus. Não façam com que essa graça se perca. Primeiro, porque ela nos é dada para sermos representantes do Cristo. E de tal modo, vejam, ele começa a narrar uma série de situações que mostram que ele não está para pensar em si próprio. E ele mostra isso à comunidade de Corinto, mas ele também mostra isso a nós. Porque na nossa tentação de apresentarmos-nos somente e não representarmos o Senhor, esquecemos justamente disso, de que quem sabe a quem representa e a importância de sua atitude, ele para pensar as consequências dela. E ele sabe o que pode sofrer por isso. De tal modo que ele chega a dizer: não damos a ninguém nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado, para que aquilo e aquele a quem eu represento não seja desacreditado por minhas ações. É por isso que ele vai dizer: não damos motivo de escândalo a ninguém, para que aquele a quem nós representamos seja expressivamente visto no nosso agir. Mas em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, com muita paciência, nas tribulações, em açoites, prisões, tumultos, fadigas, insônias, jejuns, castidade, compreensão, em longanimidade, bondade, no Espírito Santo, no amor sincero, em palavras verdadeiras, no poder de Deus, em armas de justiça. Enfim, num proceder simplesmente focado em não ser um motivo que desvirtue a quem ele representa. E infelizmente no tempo presente, seja dentro de comunidades eclesiais, seja na política, seja em todos os âmbitos da sociedade, nós vemos muitos que usam do critério de serem embaixadores de Cristo para se favorecer ou conseguir aquilo que é do interesse de alguns poucos. As maquinações e as organizações políticas tamanhas que estão fazendo com que tantas pessoas pereçam, não é por causa de um suposto desejo de que aqueles a quem nós temos que cuidar cresçam. É mais pelo interesse de alguns. Quando alguém, por exemplo, seja numa CPI, onde se deve apurar verdade, começa a levantar bandeiras e a tumultuar tudo, é para quê? De qualquer lado que seja. É para ofuscar o que necessariamente precisa ser encontrado. Se há erros, que se descubra, mas que eu favoreça para que eles sejam encontrados e não tumultuando. Quem tumultua alguma coisa é porque quer ocultar algo. De qualquer lado.
São Paulo, na carta aos Coríntios, ciente de que a comunidade de Corinto está esfacelando-se numa falsa ideia de seguir a Jesus Cristo, ele começa a pontuar coisas importantes. Vocês não podem deixar o alicerce que foi dado, Jesus Cristo. Portanto, nesse alicerce no qual sois assentados, deveis dar a conhecer aquele a quem representais, Jesus Cristo, não a nós. E todas as vezes, infelizmente, quando chega o padre Wagner ou qualquer outra pessoa à frente do Evangelho, o erro está fadado a acontecer. Porque a nossa vaidade, ela começa a colocar problemas já no começo. Tudo pode começar muito bem, mas depois esfacela-se. Não somos nós o foco, é aquele a quem representamos, Jesus Cristo. Por isso, o Senhor que fez conhecer a salvação nos indica um caminho novo, um caminho completamente diferente daquele que o povo na época de Jesus conhecia. Se era visto e dito, e isso realmente existia, olho por olho, dente por dente, sabem o porquê que isso existia? Isso existe na Sagrada Escritura. Era uma compreensão de que alguém, já eles sabiam que quando alguém está enraivecido, sedento por vingança, no desejo de se vingar, de descontar alguma coisa, ele errava a medida. É como se uma pessoa me desse um tapa e eu enfiasse uma faca no seu peito. Isso era comum, não precisa se espantar ali. Uma regra só existe porque fatos acontecem. Por isso, ao dizer, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, porque as pessoas precisavam de uma medida. Quer dizer, a sua vingança nunca deve ser maior do que a ofensa recebida. Agora, o Senhor nosso Jesus Cristo, aquele que deve ser o alicerce de nosso agir, aquele do qual nós somos embaixadores, ele muda a lógica. Ele muda a lógica para justamente mostrar-nos que todas as vezes que nós deixamos com que nossos interesses ou nosso ímpeto tome conta, ele pode ser devastador. E abre-se uma corrente viciada da maldade, da violência. Quando alguém deseja vingar a morte de outro, ele nunca faz a vingança na mesma medida, porque ali ele coloca toda a sua raiva, toda a sua mágoa. A vingança não deve ser vivida. E o Senhor apresenta um outro caminho. O caminho justamente de mostrar que, como embaixadores dele, não só para obedecer uma regra, mas porque começamos a compreender o imenso valor daquilo que carregamos e daquilo que somos. E esse imenso valor que foi dado para nós em Cristo Jesus como um motivo de vida, ele nos apresenta um horizonte novo no qual passamos a ver não o sentimento de vingança, não o desejo de nos colocar no centro, mas colocando a ele, saber que nós podemos romper com toda a corrente de maldade, da indiferença, e que impedem que nós coloquemos em prática a sua vontade. Ele, ao dizer, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, pelo contrário, digo a vocês, não enfrenteis quem é malvado. Não entrem nessa corrente. Não entrem nesse círculo viciado, aonde simplesmente nós também damos contra-testemunho do Senhor, porque entramos num círculo aonde a violência que gera violência, a vaidade que busca simplesmente nos colocar no centro, o interesse de alguns que está prevalecendo. Não entrem nessa regra, saiam dela. Voltem para aquilo que é fundamental. Assim, não enfrenteis quem é malvado.
mas tenham um parâmetro diferente. É fato, a bondade, ela sempre tem mais força que a maldade. É por isso que eu gosto de me lembrar de uma frase, me parece que foi citada por Pio XII, e que vocês já escutaram. Ele dizia: eu não tenho medo do barulho dos maus, o que me apavora é o silêncio dos bons, porque o silêncio dos bons faz com que a maldade de muitos apareça cada vez mais. E já perceberam como nós temos a capacidade de propagar aquilo que não presta? Notícias ruins, pouca divulgação da esperança e muita mentira, muita violência. Os vídeos que correm no WhatsApp, Facebook e Instagram, em alguns casos são vergonhosos. O desejo de difamar alguém. Entramos numa corrente onde a fofoca, a maldade começam a criar uma força tamanha, e quando alguém simplesmente faz o bem, nos encanta, mas parece ser tão raro isso ser divulgado. Por isso, o Senhor, ao dizer: não sigam a regra do olho por olho, dente por dente, mudem a lógica. Somos embaixadores de Cristo. Ele condiz com essa ação? Acredito. E eu sei que todos que nos acompanham também acreditam que não. O que é necessário fazer agora é fazermos uma opção fundamental. Optarmos para que a graça de nosso Deus, que não seja dispensada em vão, modele nosso coração e o nosso agir para fazermos a vontade dele, não a nossa. A dele nos salva. A nossa, em alguns casos, não raros, quando ela simplesmente busca satisfazer a nós mesmos, quando ela ignora a dignidade dos outros, quando ela simplesmente é colocada como o único critério, ela pode nos fazer muito mal, e também aqueles que estão à nossa volta. Como embaixadores de Cristo, foquemos na vida e no mundo que queremos ver, e ele deve começar em nós, não nos outros. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, nos fortaleça, e que a graça de Cristo nos dê condições de sermos dignos embaixadores da vida que ele nos deu. Confiando nele, apresentemos nossas preces. A cada prece